Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Dando continuidade aos nossos estudos aqui em Gálatas, agora no capítulo 4, mais algumas coisas sobre as alianças ou os tempos do reino e o modo como Paulo aplica esse entendimento mais amplo até das alianças dos tempos do reino à situação concreta dos Gálatas e muitas vezes assim até o alcance do desvio deles, porque trata-se realmente de uma ação bem mais abrangente de Deus que teve na graça revelada por Jesus o seu ápice. Então, quando eles retornam para a lei, eles retornam em bem mais coisas do que simplesmente abluções diversas ou uma questão secundária de legalismo, como nós muitas vezes tratamos. Então, aqui no versículo 1 a 7, resumidamente, nesse capítulo 4, diz assim: Digo, pois, que no tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem uma adoção de filhos. De sorte já não és escravo, porém filho. Sujeição aos rudimentos da lei, sujeição aos rudimentos. Nós já falamos sobre a tutela da lei no período assim que havia assim uma certa infância espiritual por parte dos judeus, em que eles estavam sujeitos à lei. É assim que Paulo aplica. A minoridade dos judeus em sua sujeição à lei, enquanto o plano de Deus ia sendo delineado nos tempos do reino, no modo e nos padrões da marcha do reino de Deus. Quando éramos menores, trajetória humana, na minoridade da lei, é isso que Paulo está dizendo aqui. Porque a lei, é claro, tinha um escopo exterior, um escopo assim transitório, então a maturidade das ações de Deus, ou a maturidade do reino de Deus, ia se manifestar ainda em Jesus. E quando fala da plenitude do tempo, nós temos que entender isso também dentro dessa amplitude maior das ações de Deus e das ações de Deus na trajetória humana inteira. Nós lemos lá em Daniel, por exemplo, que quando Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua, ele anteviu ali os reinos que iam se suceder. Então, Nabucodonosor sonhou com uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro misturados. Essa era uma estátua que Nabucodonosor sonhou. E a Daniel foi dada a interpretação dessa estátua, do que prefigurava nessa estátua, e ali está delineado todos os reinos do mundo, começando pelos impérios e os reinos futuros, até a segunda vinda de Cristo. Já houve uma superação do reino desse mundo com o reino de Cristo, mas isso no plano espiritual. Mas o fim derradeiro de todos os reinos desse mundo, de todos os domínios desse mundo, está para o tempo escatológico da segunda vinda de Cristo. Então nós lemos ali a soberania de Deus na história, a soberania de Deus na construção e no tecido da história, e na construção do reino de Deus no tecido da história. Então, o que Deus está fazendo a trajetória humana como um todo, sendo que os reinos desse mundo serão entregues a Jesus em sua segunda vinda de maneira definitiva. E o Senhor já reina agora nos corações, mas o seu reino completo e definitivo acontecerá em sua segunda vinda, quando todos os reinos serão finalmente conquistados. A plenitude do tempo que Paulo fala aqui é a plenitude de quando Jesus se manifesta, tendo sido antecedido na marcha da história pelos impérios de Alexandre, que levou a efeito a helenização do mundo, a predominância da cultura grega, a língua e a cultura grega predominante, o disseminar da cultura grega. E também depois, quando vem o Império Romano, que é prefigurado pelas pernas de ferro, né, da estátua. Então, o Império Romano vem assim e instaura a Pax Romana, instaura um período de paz na humanidade, dissemina-se assim a lei, o tacão romano, não é isso? Então, o Império Romano domina politicamente, estabelece uma lei, uma Pax Romana, constrói estradas, há um policiamento intensivo, de modo que quando chega o tempo de Jesus, que é o que a palavra de Deus chama de plenitude do tempo, temos
o legado dos judeus, com a sua lei, com as suas profecias, com os seus pré-anúncios do Messias. Temos a lei nos judeus, temos o predomínio da cultura grega com a filosofia e com a língua grega, que foi muito disseminada no contexto do primeiro século, e também o domínio romano, que estabelecia assim, um contexto assim, de uma certa segurança, institucional do mundo, de certa forma. Porque com a Pax Romana cessam as guerras, há um policiamento intensivo e as estradas romanas levam para todo lado. Então, toda essa estrutura que veio do legado da cultura judaica, da lei dos judeus, cultura grega e Império Romano, esses três povos, no tempo do primeiro século, são as normas que a Bíblia chama de plenitude do tempo, em que se prepara o caminho para a vinda do Messias, em que se constrói um contexto geral no mundo, nos homens, no mundo dos homens, que prepara o mundo para a manifestação do Messias, o desejado de todas as nações, aquele que o mundo inteiro esperava. Então, essa é a plenitude do tempo. Nós temos que ver nessa plenitude do tempo esse preparo de Deus, assim, esse agir de Deus na história e nos domínios humanos, para que o mundo estivesse maduro e pleno para a manifestação do Messias. Até esse tempo, então, que é esse contexto pleno, até esse tempo estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo, ou estávamos sujeitos, com relação aos judeus, aos rudimentos da lei judaica, que eram como tutores, como falamos antes, curadores e tutores, até o tempo predeterminado pelo Pai, abrangendo isso para o escopo maior do reino de Deus. Essa plenitude do tempo é a manifestação de Jesus na história humana, tendo, assim, de certa forma, o Senhor mesmo ter sido o tempo para essa manifestação. Depois, quando vem a maioridade, aí esse resgate, então, a essa ascensão espiritual que nos livra da tutela da lei, que livra e de certa forma, nos alforria da escravidão do pecado e da escravidão da lei. Isso nós vemos também em Romanos, essa mesma passagem, essa mesma questão colocada dessa forma. Vindo Jesus, então, a lei deixa de cumprir o seu papel, ou o seu papel superado pela maioridade em Jesus. Depois, no versículo 8 a 11, Paulo continua dando essa mesma explicação, dizendo: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são, mas agora que conheceis a Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Aqui Paulo fala também, praticamente retomando o mesmo raciocínio dos versículos anteriores. Ele diz: quando éramos menores, estávamos sujeitos aos rudimentos, estavam sujeitos à tutela da lei. No contexto judeu, a infância era expressa pela tutela da lei. Mas quando ele fala assim, aqui, outrora, quando conhecendo a Deus, servis a Deus que por natureza não são. Aqui é uma outra infância dos povos agora, debaixo da idolatria grosseira do paganismo. Então aqui Paulo, de certa forma, expressa duas infâncias. Uma infância dos judeus debaixo da tutela da lei e uma infância dos povos na idolatria mais grosseira. Então essas duas infâncias, dos judeus debaixo da lei e do restante das nações debaixo da idolatria grosseira, estavam por ser redimidas na maturidade da messianidade de Jesus. Jesus iria redimir tanto os judeus de sua infância debaixo da lei, quanto o resto dos povos de sua infância de não conhecer a vontade de Deus, de não conhecer o Deus verdadeiro e estar imerso em idolatria. São duas infâncias aqui que Jesus vai justamente resgatar e nos trazer a todos debaixo de uma maturidade que é a estação mais avançada e mais definitiva do reino de Deus. É assim que nós temos que entender essa plenitude do tempo, que resgata os judeus da tutela da lei, sua infância expressa nesse sentido, e resgata também os outros povos de sua idolatria, que era também a expressão de sua infância longe do Senhor e adorando a deuses falsos. Nós vemos, por exemplo, assim lá
quando Paulo está em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, onde ele conta o que o Senhor fez, e ali no seu depoimento, que é mencionado inclusive aqui em Gálatas, nós já falamos sobre isso, aqui em Gálatas, Paulo faz menção a esse fato, quando diz que 14 anos depois foi para Jerusalém. Ele está falando daquele concílio que justamente faz com que Paulo e outros testemunhem das ações de Deus entre os gentios, e lá em Jerusalém, que era a capital, por assim dizer, do legalismo, eles entendam que essa questão do legalismo já foi superada em Jesus, isso lá em Jerusalém. Quando Paulo está lá em Atenas, ele vê a cidade de Atenas entregue à idolatria, vê vários ídolos e vê um altar escrito assim, ao Deus desconhecido, e ele diz, esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus que não está representado em nenhum dos deuses da vossa idolatria, esse eu vos anuncio, isso lá em Atenas. Então agora em Jesus, nem Jerusalém, nem Atenas, porque tudo foi superado pela graça de Deus revelada em Jesus. E quando Paulo fala aqui, você está voltando de novo aos rudimentos fracos e pobres. O curioso é que os rudimentos aos quais os galos estão retornando não eram nem os rudimentos da idolatria, porque os galáticos ali não eram judeus, não era Israel ali, era parte da gentilidade e cuja infância correspondia à idolatria. Mas eles estavam voltando aos rudimentos dos judeus, na forma da lei de observância de duas novas, e sábados, e tempos, e anos. E Paulo considera tudo isso rudimentos. Vocês estão voltando de novo para aquelas coisas que já tinham superadas. O curioso é que tinha superado até em relação aos judeus. E Paulo está dizendo, olha, eu receio que todo o tempo que passei com vocês foi perdido. Paulo até se agasta, chega a achar que perdeu tempo ensinando, porque os Gálatas, que nem eram judeus originalmente, voltam para os rudimentos dos judeus, por influência de judeus que estavam ali, por influência da sinagoga, por influência de toda aquela pregação misturada que havia de elementos da lei com elementos da graça, que ainda persistiam, apesar das decisões do Concílio de Jerusalém, apesar de tudo isso. Podemos entender que, cronologicamente, já fazia 14 anos que essa discussão tinha sido superada, e aqui Paulo ainda está lutando com ela, com influência daqueles da parte de Tiago, que vieram lá de Jerusalém e trouxeram isso, sendo que tanto Jerusalém quanto Atenas, naquilo que prefiguravam em termos da infância dos judeus com relação à lei e da infância dos povos com relação à idolatria, já tinham ambos sido superados em Jesus. Então isso é um rudimento, é um retrocesso. Pessoas que hoje em dia ainda valorizam a cultura judaica cometem até certo ponto esse mesmo retrocesso. Pessoas que hoje em dia guardam o sábado, adventistas, guardam o sábado até hoje, até tem uma parte escatológica, eles acreditam que haverá um decreto dominical, que vai ser obrigado a guardar o domingo, eles vão ser perseguidos por causa disso. Até hoje tem essa ideia ainda, e curiosamente no meio dos gentios. Mas tudo isso são rudimentos. Guardar dias e meses, e tempos e anos são rudimentos. E Paulo está assim, triste, porque vê os Gálatas voltando a essas coisas e já tinham superado, já deveriam ser superadas em Jesus. Versículo 12 a 20, Paulo diz, sede qual eu sou, pois também sou como vós. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Contudo, não me revelastes preso. Me recebeste como um anjo de Deus. Que efeito, pois, de vossa exultação? Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Meus filhos, porque de novo sinto dores de parto, até Cristo ser formado em vós, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Olha a tristeza de Paulo aqui. Paulo está assim, triste. Essa expressão seguinte de Paulo é mais de tristeza do que de qualquer outra coisa, né? Ele está entre triste, magoado, chateado, às vezes até irritado com tudo isso. E ele diz, sede tal qual eu sou, porque eu também sou como vós. Paulo diz, nós somos filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo, que tinha toda uma herança judaica. Paulo, que foi criado no rigor da lei. Paulo, que tinha tudo para ser um judeu, um judaizante, diz, eu sou que nem vocês, estou debaixo da graça, sou salvo pela fé e sou filho de Abraão pela fé, igual a vocês. Sejam como eu. Paulo está apelando, então, a essa
a essa superação pessoal dele, no qual ele se iguala com os Gálatas, sendo filho de Abraão pela fé, para que eles sejam como Paulo, ou seja, assim como eu sou como vocês, embora judeu reconheça, sou salvo pela graça mediante a fé, vocês também têm que ser como eu. Vocês que nem judeus são, vocês que nem precisariam passar pela lei, sejam como eu. Supere isso aí. Paulo está dizendo isso. Sede como eu, assim como eu sou como vocês nessa questão de ser salvo pela lei. Então, assim, e quando Paulo diz ser salvo pela graça mediante a fé, aliás. Então, assim, quando Paulo diz aqui, eu fui ter convosco por causa da enfermidade física, é uma coisa até curiosa, porque Paulo diz que eles o receberam assim, com grande exultação, com grande alegria, e receberam a mensagem do Evangelho, a despeito do fato de Paulo de ter ido lá em condição de enfermo. Eles souberam distinguir a fraqueza pessoal de Paulo ou a enfermidade de Paulo daquilo que era do Evangelho da graça de Deus. Eles não ficaram escandalizados. Olha, você prega o poder de Deus, mas você está doente. Como assim? Porque seria assim uma percepção assim infantil, a qual os gálatas poderiam ter tido, mas eles não viram dessa forma. Receberam Paulo em maturidade de percepção, entendendo que a mensagem do Evangelho é pleno, mesmo em fraqueza, mesmo em enfermidade, e souberam separar as coisas quanto a isso. E, no entanto, agora estavam retornando. Eles que tinham recebido o Evangelho descondicionado, de pregações aí que é comum hoje em dia, de vitória, como um tipo de corpo fechado, como um tipo de vulnerabilidade. Eles que receberam o Evangelho sem esse condicionamento, sem esse confinamento de falso poder e falsa força, agora estavam retornando. E Paulo sente dores de parto. Paulo considera os gálatas, assim como os coríntios, como filhos dele. E sente dores de parto. E Paulo assim, se sente assim como o pai deles. Como pai. Porque é pai espiritual e sente dores de parto. Então Paulo sente isso. Eu estou gerando de novo vocês. Estou tendo que de novo parir vocês. É isso que Paulo fala. Até que Cristo seja formado em vós. Porque Paulo vê um padrão de imaturidade e de interrupção de crescimento verdadeiro se retorna aos rudimentos da lei, se retorna ao legalismo. O crescimento já não é mais verdadeiro nas normas da lei. O crescimento já não é no evangelho, se torna de novo legalista. E Paulo fala, pois estou começando de novo, estou de novo tendo que gerar vocês, de novo indo aos rudimentos, de novo indo assim aos princípios do evangelho, porque os gálatas perderam essa norma de crescer na graça, pelo retorno ao legalismo. Então, aqui no versículo 21 a 31, Paulo tem que dar luz de novo a eles, o que está querendo dizer. Está escrito assim, né? Versículo 21 a 31, terminando. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. E se refere a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre, a qual é nossa mãe. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo vê em Isaac e Ismael, em Sara e Agar, alegorias dos planos de Deus, alegorias das condições espirituais que são expressas nessas figuras. Essas figuras são figuras representativas, assim como Abraão mesmo é o pai da fé, é o pai de todos nós, como sendo pai do primado da fé, assim também essas mulheres e esses filhos têm também figuras assim, espirituais deles. Abraão teve 2 filhos, que foram o quê? Ismael e Isaac. Ismael e Isaac, de novo aquela mesma questão. Ismael, na verdade, é o mais velho, mas o filho da promessa é Isaac. Ismael nasceu assim de um desvio de Abraão, e nasceu de uma escrava, nasceu de uma fraqueza, na verdade. Já Ismael não, Ismael nasceu de modo sobrenatural, porque Sara era estéril,
Então, o próprio nascimento sobrenatural de Isaac é uma alegoria das coisas espirituais contidas no seu nascimento, contidas nas promessas que, em um âmbito maior, apontava para Jesus. Isso que nós temos que entender. É curioso que no islamismo é invertido. No islamismo, o filho da promessa é Ismael. É invertido essa questão. Mas aqui na palavra de Deus, realmente, como foi revelado, Ismael prefigura uma escravidão e Isaac prefigura a libertação. E essa mesma alegoria aparece também representada em Sara e Agar. Se Ismael não é o filho da promessa, se Isaac é o filho da promessa, por outro lado também Sara e Agar prefiguram as Jerusaléns, as duas Jerusaléns. A Jerusalém de cima, que é Sara, e a Jerusalém política, a Jerusalém concreta, que é Agar. E aqui Paulo diz que Agar, ela corresponde a Jerusalém de baixo e corresponde ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Então é como se Agar fosse a dispensação antiga, a dispensação na carne, a dispensação que gera para a escravidão. Isso prefigurado na própria condição de Agar e no fato de Ismael ter nascido nessa circunstância. O Monte Sinai, que é na Arábia, curiosamente os muçulmanos veem Ismael, filho da promessa. É até interessante isso, porque o Monte Sinai fica na Arábia, Paulo fala aqui, e Ismael depois acaba encabeçando um outro povo, que é o povo árabe, o povo islâmico, que tem nele a sua figura representativa. É até curioso isso. Mas Sara prefigura Jerusalém do alto. Sara, por quê? Porque Sara é a mãe dos dois, aliás, Sara é a mãe do filho da promessa, que é Isaac. Em Isaac será chamado sua descendência, está escrito, né? Então, é uma coisa curiosa até, porque é uma coisa curiosa que eu vejo aqui, é que quando Paulo menciona Jerusalém, ele faz a diferenciação entre a Jerusalém do alto, que é a nova Jerusalém, que descerá do céu lá em Apocalipse, e a Jerusalém política, que é a Jerusalém atual. E naquela época, o povo judeu estava debaixo do domínio romano, mas Jerusalém tinha até o templo lá. Ironicamente, hoje em dia, os judeus estão de posse de Jerusalém, mas eles não podem cultuar em Jerusalém porque no lugar do templo está uma mesquita muçulmana. Então, a situação de Jerusalém, politicamente falando, é basicamente a mesma daquela época. Está debaixo de escravidão. E a Jerusalém verdadeira é a que nós esperamos vinda do céu. Que não é essa Jerusalém. É até irônico, assim, como tantos judeus como evangélicos valorizam essa Jerusalém como um protótipo de algo espiritual, sendo que claramente nessa passagem ela já foi superada também quanto a isso. O fato é que no âmbito maior das dispensações de Deus, nós somos filhos da livre e não da escrava. Nós somos filhos de Isaac, porque Isaac é o filho da promessa. E somos filhos de Abraão por meio da genealogia de Isaac, entendido espiritualmente. Não entendido assim na questão da raça judaica em si, como se entende hoje em dia erroneamente, mas naquilo que é o arco maior das promessas de Deus, que vem em Jesus e que nos constitui em Jesus, filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Entendemos isso, então, procuremos assim entender isso, então, claramente, conforme é expresso nessa carta. Eu espero que os irmãos tenham entendido assim o que eu tenho explicado nessa parte, porque é uma questão muito crucial de se entender, a questão da plenitude do tempo, da vinda de Jesus, que faz superar tanto a idolatria pagã quanto a tutela da lei por parte dos judeus. Também depois, numa segunda parte, a questão das alegorias contidas em Ismael e em Isaac, sendo Isaac a descendência verdadeira como filho da promessa, isso entendido no estado espiritual, e também questão de Sara e de Agar, sendo que Sara é a Jerusalém do alto, é a aliança da promessa, e Agar é a aliança da lei que gera para a escravidão. De modo que nós somos filhos da estéril. É até curioso, tem até uma alegoria espiritual aqui também com relação aos gentios, porque os gentios não tinham descendência espiritual. Então, os gentios também são prefigurados na esterilidade de Sara, porque a geração aqui é uma geração vinda sobrenaturalmente pela graça de Deus.
nisso que nós somos, nascemos de novo em Jesus, nisso que somos gerados espiritualmente em Jesus, nisso somos filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmanados com os judeus, co-herdeiros com eles, em Jesus, no mesmo pé de igualdade. Amém? Deus abençoe os irmãos.